existia uma mulher, uma mãe, uma sombra de luto que caminhava pelas estradas rachadas do Nordeste, com 3 cruzes nos olhos e um grito preso no peito. Seu nome era Zulmira, e a história dela não começa com glória, começa com dor, mas termina com fogo, o mesmo fogo que alimentou o cangaço. O sol castigava a terra como castiga o pecado. Era um calor que não apenas queimava a pele, queimava a esperança. O chão do sertão, seco como a garganta de quem reza com fome, contava histórias sem palavras, rachaduras profundas como as mágoas de quem vive ali. E no meio daquele mundo seco e cruel, existia uma mulher. Não era santa nem cangaceira, era apenas uma mãe. Mas uma mãe com o coração rasgado, ferido por injustiças que só o Nordeste conhece. Dona Zulmira, de vestido preto e olhar fundo, caminhava como quem já tinha morrido por dentro, mas o corpo ainda insistia em ficar de pé. Ela não chorava mais, não por fraqueza, mas porque até as lágrimas tinham se secado de tanto sofrer. Já perdera o marido para a seca. Seca essa que mata com paciência, aos poucos com crueldade. Um dia falta água, no outro falta força. E quando você percebe, falta gente. Já perdera a fé para a miséria, porque fé demais, sem pão, vira castigo. Mas nada doía mais do que perder os 3 filhos que ela mesma pariu com dor, criou com amor e viu serem arrancados do mundo na mais completa covardia. Pedro, João e Leandro, seus meninos, seus santos, sua alegria de viver, os seus amores. Criou-os com farinha seca, um pedacinho de carne de bode, um leitinho de cabra de vez em quando, frutinhas de umbu, beijo de mãe e oração na madrugada. Criou com reza e respeito, mesmo quando o prato estava vazio. Se alimentavam de esperança. Era só esperança o que tinham, e esperança no sertão, às vezes é só uma mentira, contada para estômago não doer tanto. Mas esperança não vale nada quando se nasce pobre demais e perto demais da terra dos coronéis. Cada coronel se achava um deus. Eram senhores da terra, da polícia e da vida dos outros. Se achavam imortais porque compravam tudo, até silêncio. E foi um desses falsos deuses que condenou Zulmira e seus filhos, o coronel Salviano, nome cuspido com raiva por quem ainda tem memória. Ele havia ameaçado: ou some daqui, velha teimosa, ou vai se arrepender até o último fio do seu cabelo branco. Mas Zulmira, mulher forte que nunca teve medo de homem, respondeu com os olhos firmes: só saio dessa terra morta. Foi meu pai que me deixou, e é nela que eu vou morrer. 5 meses de silêncio, 5 meses de tensão engasgada, 5 meses que pareciam paz, mas eram só o tempo da maldade se armar. Então veio a tarde quente de ventos uivantes. O tipo de dia em que até os bichos se escondem. E com ele chegaram 3 jagunços armados, sujos de poder emprestado. Eles não bateram na porta, não pediram nada, não falaram nada. Eles só mataram. Pedro, João e Leandro foram mortos ali mesmo no terreiro. Sem dó, sem defesa, sem chance de fuga. Zulmira correu, gritou, se ajoelhou aos pés dos assassinos. Levem a mim também, pelo amor de Deus, levem a mim. Mas a ordem era outra, a ordem era pior, a ordem era deixar ela viva para sofrer. O coronel queria mais que poder e riqueza. Também queria reinar, ditando o destino das pessoas mais pobres. Ele era o senhor da vida e da morte, e ninguém ousava discordar do assassino do terno branco. Porque sabiam que não existe dor maior do que uma mãe enterrar os filhos. E o coronel queria o pedaço de terra dela. Queria ela morta por dentro e conseguiu, sem velas, sem missa, sem despedida. Zulmira cavou 3 covas rasas com as próprias mãos. As unhas sangraram, as costas curvaram, mas ela não pediu ajuda. Enrolou os filhos em lençóis gastos, beijou um por um e disse:
Vão, meus filhos, um homem de vestes e barba branca vão receber vocês. Ele é o velhinho mais bondoso do mundo. Lá não tem fome, não tem maldade e tem muito amor. Vocês poderão brincar com os anjinhos que partiram cedo como vocês. Se alegrem porque a mamãe não vai lhes abandonar. Logo, logo, eu estarei juntinhos de vocês para uma vida eterna repleta de alegria e felicidade que não tivemos nessa terra guiada pelas mãos do Satanás. Até um dia, meus anjinhos. E então, com lágrimas nos olhos e até com uma pontinha de felicidade, por saber que seus filhos jamais passariam fome e privações, que estariam nos braços do Altíssimo, o Todo Misericordioso. Enxugou seus olhos com a gola do seu vestido preto e, voltando à realidade, enterrou os seus anjinhos que tão pouco viveu sobre a terra. Zulmira enterrou também a pouca alegria que ainda existia. Deixou de ser mãe, virou sombra, virou dor ambulante, costurada com luto e sede de vingança. Onde antes havia risadas, agora havia eco. Onde havia passos apressados de criança correndo e brincando sem perceberem a miséria, agora só havia pó, muito vazio. Os pratos cobertos de poeira, a rede balançando sozinha, empurrada pela brisa que refrescava um pouco o calor imenso do sertão. O fogão, a lenha apagado como o coração depois do luto. Era como se ninguém morasse mais ali. A pequena casa morreu, junto com as crianças. E talvez não morasse ninguém mesmo. Zulmira estava ali de corpo, seus pensamentos e sua alma. Já andava por outras bandas, talvez pelo inferno, talvez por dentro da bala de um cangaceiro. Estava um silêncio absoluto, só o som do vento batendo nas janelas, folhas secas se arrastando pelo terreiro. Dizem que depois da morte dos filhos, a casa de Dona Zulmira ficou vazia. Mas não era só de gente. Era de alma, porque ali dentro já não morava ninguém, só a dor. Zulmira já não estava ali. Seus pensamentos haviam partido, sumido como fumaça que dança em fogo de mato. Conversavam com a vingança em algum lugar entre o céu e o inferno, ou talvez no centro, exato do inferno. Foram dias sem falar, sem comer, sem beber. A boca seca, os lábios rachados, o corpo se entregando aos poucos como se a morte estivesse sendo convidada para entrar. Ela olhava para o chão e via os filhos correndo ali. Com o pensamento forte que traz até imagens, ela esboça um pequeno sorriso ao ouvir dentro da sua cabeça um de seus filhos dizer: "Mainha, vem ver o que a gente achou." E quando o som e as imagens sumiram da sua cabeça, ela volta à triste realidade. Seus filhos não estão ali e jamais voltarão. E tudo que ela ouvia agora era o som do vento triste soprando nos bicos dos mandacarus. E o silêncio, esse sim, gritava e cortava mais que navalha na carne, se era o tempo todo cuidando de seus anjinhos. "Cuidado, menino, vem para dentro que já está tarde." Não briga com seu irmão Leandro. Agora só o maldito silêncio que insiste em lembrar que seus filhos não voltariam nunca mais. Numa noite sem lua, Zulmira desapareceu, anoiteceu e não amanheceu. Sumiu da mesma forma que a felicidade havia sumido da vida dela, sem fazer barulho. Nem carta, nem bilhete, nem adeus. Os vizinhos começaram a especular. Se jogou no rio, enlouqueceu de vez, anda falando com os mortos por aí, virou alma penada. Todos erraram em suas previsões. Ninguém sabia da verdade. Zulmira não sumiu. Ela partiu. Levou apenas o que precisava: uma muda de roupa, um rosário velho e 3 cruzes pequenas, feitas com madeira de umbuzeiro, uma para cada filho. Ela não estava indo para se esconder. Estava indo atrás de justiça. E no sertão, justiça não se achava em tribunal, se eram todos vendidos. Naquela época, a justiça tinha uma tabela de preço, tinha mais quem pagava mais. E dinheiro era coisa que aquela pobre mulher nunca viu. A única justiça morava na lâmina do punhal, no cano quente do fuzil, na mira certeira dos olhos de Lampião.
Zulmira procurou por um homem que um dia havia sido amigo de seu marido, Dedé, morto, também de forma covarde pelo coronel Salviano, mas não haviam evidências desse crime. Zulmira sabia que o cangaceiro podia levá-la até onde nenhum cristão de bem queria pisar, o coito de Lampião. E quando ela chegou, o sol já estava se escondendo atrás das montanhas rachadas. A vegetação era rala, espinhosa, dura como a vida dos que moravam por ali. Viu homens de chapéu de couro, rifles pendurados, olhares desconfiados. Eles falavam pouco, ou quase nada. Homens que já tinham visto de tudo. Mas quando olharam para Zulmira, viram algo diferente. Não era medo, não era loucura, era dor. E dor reconhece dor. Ela não pediu licença, só chegou, com o olhar de quem já tinha morrido por dentro. Lampião, o próprio, ouviu sua história em silêncio. De pé, as mãos atrás das costas, os olhos penetrando cada palavra. Quando ela terminou, ele deu 2 passos lentos, revirou os embornais de couro e puxou algo pequeno, surrado, guardado com respeito. Era um patuá. Era isso que Dedé, seu marido, usava no pescoço? Perguntou com voz grave. Zulmira pegou o patuá nas mãos. O cheiro do couro velho, da poeira antiga. Era como se tocasse o coração do marido pela última vez. Ela franziu a testa, apertou os lábios, fechou os olhos, mas não chorou. Não havia mais água em seus olhos. A tristeza chegou primeiro e levou a última lágrima. É dele. Era dele. Lampião então disse: encontrei ao lado de uma cova rasa. Nas terras do coronel Salviano, foi ele também. Zulmira respirou fundo e então pediu: quero ficar, não como cangaceira. Quero servir, quero cuidar, quero estar onde a justiça não morre calada. Lampião não respondeu de imediato. Olhou para Maria Bonita. Maria, com os olhos vivos, respondeu sem hesitar. O santo dela bateu com o meu. Deixe ela ficar, é mulher de fibra que sabe cuidar da sua vida, vai ser útil. Essa mulher carrega uma dor que nem o tempo secou. E assim, Zulmira entrou para o bando. Não pegava em armas, mas feria mais do que muito facão, com a palavra, com o olhar, com a memória. Zulmira virou conselheira, virou enfermeira, virou mãe de quem nunca teve. Cada refeição que preparava era um rito, cada curativo um lamento costurado com pano limpo, cheiro de poejo e plantas medicinais. Tinha gente que dizia que só de ser cuidada por ela, a dor passava mais rápido. Zulmira, a mulher que o sertão tentou enterrar em vida, renasceu dentro do mato, sob o abrigo dos cangaceiros. E o seu novo nome era murmurado em respeito. É a mãe do coito, a que não esquece, a que vai cobrar. Quando o sertão pede justiça, cada vez que Zulmira olhava para o horizonte, era como se chamasse os filhos de volta, não com palavras, mas com um olhar cheio de ausência e carência de sentir o corpo quentinho dos seus anjinhos em seu peito, com o peito que doía sem ferida visível. E embora seus passos fossem leves, por dentro, ela carregava peso da maldade do mundo. A vingança não apagava, só esperava. Ela nunca esqueceu o nome do demônio de terno branco, o coronel Salviano. Um nome que parecia cuspido por cobra. Não esqueceu o cheiro da terra quente no dia em que enterrou seus meninos, nem o som seco dos corpos caindo no chão. Carregava tudo isso no peito, como quem carrega dinamite. Com cuidado, com fúria, com o destino certo. Zulmira já não era mulher, já não era mãe. Era um grito preso na garganta do sertão. Um grito que, cedo ou tarde, alguém ia ouvir. Numa manhã seca e clara, no acampamento escondido entre pedras e mandacarus, Lampião mandou chamar Zulmira. Ela chegou calada, como sempre, mas com os olhos atentos, esperando qualquer coisa que lembrasse justiça. E Lampião falou com firmeza. Amanhã a gente acerta as contas com o coronel Salviano. Ela não respondeu, mas por um instante, seus olhos brilharam.
um brilho discreto, quase esquecido. Quase um sorriso se formou em seus lábios rachados. Ela mal podia acreditar que o dia finalmente tinha chegado. Era cedo, muito cedo, 5:30 da manhã. O céu começava a acordar com tons alaranjados e o esverdeado do bando de maritacas cantando com todas as forças de seus pulmões. As nuvens, pintadas de fogo e poeira. Os passarinhos cantavam sem saber que o dia não era para canto, era para bala. Depois de rever o mapa do plano de ataque que foi feito sob a orientação de Zulmira, que conhecia toda a fazenda do Coronel Salviano, se nasceu naquelas redondezas. A fazenda foi cercada em silêncio. Cangaceiro que se preza sabe andar como onça, sem som, sem rastro, sem piedade. O Coronel Salviano ainda dormia, deitado em cama de linho fino, respirando pesado como se o mundo fosse dele. Enquanto isso, Zulmira dormira no chão quente do mato, coberta de galhos e folhas, dividindo o sono com formigas e poeira. Ela comia carne gorda, ela dividia farinha com os bichos, mas ela nunca esqueceu o gosto amargo da perda. Nunca esqueceu o dia em que perdeu tudo e teve que continuar viva. Se a vingança era latente em seu peito destruído pela tristeza e vazio. A vingança dela não nasceu de raiva imediata. Cresceu vagarosamente, como as ondas do mar, que vão se ajuntando até se tornar uma gigantesca onda que arrasta qualquer coisa à sua frente. A vingança foi plantada pelo próprio coronel, naquele dia maldito, e foi crescendo, como planta braba, venenosa, cheia de espinhos, devagar, silenciosa, letal. E quando o dia amanheceu, era como se o sertão inteiro tivesse prendido a respiração. Como se o vento soprasse mais calmo. Como se a terra dissesse, hoje a justiça vem. Zulmira não gritou, não fez discursos, só falou o essencial, o nome do coronel, o nome da fazenda, os horários, as trilhas por onde os jagunços iam e voltavam, onde dormiam, onde comiam, onde guardavam as armas. Ela sabia cada canto daquele inferno, porque foi lá que ela nasceu e foi lá que enterraram sua alma. Os sorrisos dos filhos, mesmo com o estômago vazio, eram sua última lembrança boa. E foi isso que o coronel matou. Quem perde a alegria de viver está morto e não sabe. E então Zulmira fez o que toda mãe sabe fazer. Na véspera do ataque, o coronel recebeu a panela de barro. Abriu, sorriu. Hoje o dia vai ser bom, ele disse, com a boca cheia de soberba. Riu, mastigou, engoliu, como quem já esqueceu todos os nomes que apagou do mundo, como quem acredita que o medo comprou tudo o que precisava. Mas esqueceu que não se compra o coração de uma mãe, nem se cala o nome de um filho com dinheiro. O coronel Salviano acordou cedo, como fazia todo dia. O sol ainda bocejava no horizonte, pintando de laranja os telhados de barro. As maritacas rasgavam o céu com seu canto alto, sem saber que aquele seria o último amanhecer de seu patrão. Ele bocejou, espreguiçou-se com preguiça de rei e caminhou até a cozinha. Café preto, forte, do jeito que gostava. Depois sentou-se em sua velha cadeira de madeira, a que estalava a cada balanço. Acendeu o cachimbo cubano e deixou a fumaça subir, como se estivesse acima do bem e do mal. Ele ria sozinho, porque a morte, naquele instante, não parecia existir. Mal sabia Salviano que a morte estava lhe rondando. Mas havia alguém escondida, alguém que não ria há muito tempo, alguém que esperava por esse exato momento, como quem espera o último suspiro da noite para ver o dia nascer diferente. Zulmira estava de cócoras no mato, suando frio, com as mãos firmes e o coração batendo como tambor de guerra. Lampião chegou por trás, com passos de lobo. Está na hora, mire, eu sei o que acontece, já senti isso. Sua ira vai guiar essa bala direto para o peito do demônio e ele vai morrer gritando. Zulmira não respondeu.
Apenas pegou o fuzil pesado como o luto que carregava nos ombros. Apoiado nas mãos de uma mulher que já não tinha mais lágrimas, só decisão. Mirou, respirou, mirou de novo. Coçou os olhos, secos, vermelhos, e com o dedo firme no gatilho, e apertou o gatilho. O som do disparo cortou o silêncio como relâmpago em dia seco. A bala atravessou o peito do coronel, bem no meio do orgulho. Ele deu um urro, não de homem, mas de bicho ferido. Aquilo não podia ser humano. Soou como leão atingido por lança. Escorregou da cadeira, devagar. Aquele ritual seria como se estivesse perdendo o seu trono até tombar no chão. Sem cruz, sem prece, sem ninguém para chorar por ele. Zulmira não comemorou, não gritou, não sorriu. Apenas fechou os olhos, porque naquele instante a justiça era uma prece que só o silêncio entendia. O barulho atraiu os jagunços. 5 capangas surgiram de todos os cantos da fazenda, e quando atiraram no rumo dos cangaceiros, os canos de seus rifles explodirão. Estavam todos os canos entupidos com pedaços de ferro. Sem armas e vendo o patrão sangrando, ao som de mais de 40 fuzis cuspindo fogo e morte vindo do mato, fugiram como ratos. Só um sobreviveu. Talvez por ironia do destino. Talvez para contar a história. Talvez para espalhar o nome de Zulmira como o nome que calou um demônio vestido de branco. Mas Zulmira não queria apenas assistir à queda. Ela queria olhar nos olhos do diabo. Se aproximou dele, o peito arfando. Ele ainda respirava, fraco, gemendo como quem quer pedir perdão. Ela se agachou, olhou dentro daqueles olhos arregalados e disse baixo, como quem reza: "Aqui se faz. Aqui se paga." E sem hesitar, mirou de novo e atirou. A bala entrou na testa como ponto final de uma história suja, e o demônio morreu, como morrem os sem alma, sem ninguém por perto, sem salvação. Naquela noite, Zulmira deitou sob as estrelas. Pela primeira vez em muitos anos, dormiu em paz. Não sonhou com sangue, nem com os gritos dos filhos, nem com o cheiro da terra vermelha molhada de luto, só o silêncio. Um silêncio bom, de justiça feita. Dizem que tempos depois, Zulmira se casou com um cangaceiro. Com o consentimento de Lampião, abandonaram o cangaço. Foram viver no Piauí, onde o cangaço nunca chegou, onde as balas não mandavam, onde as lembranças ainda doíam, mas já não sangravam. O sertão nunca mais foi o mesmo, não porque um coronel caiu, mas porque o sertão viu nascer um novo tipo de coragem. Uma coragem que não grita, mas permanece. Por onde Zulmira passou, ficou um rastro, não de morte, mas de justiça. Uma mulher sozinha contra o mundo, uma loba do sertão. Escreveu seu nome nos anais da história com o sangue fétido dos demônios que achavam que podiam tudo. Zulmira nunca deixou de ser mãe, enterrou seus filhos, mas ninguém enterra uma dor como a dela. Ela só dorme e às vezes acorda. Só para lembrar, estou aqui. Serei um fantasma na sua memória e vou te assombrar até que o mundo seja justo com os pequenos. Essa não é só a história de uma mãe, é a história de todas as dores que o mundo tenta silenciar. É sobre o amor que vira raiva, a raiva que vira coragem e a coragem que vira lenda, porque no sertão, onde falta tudo, sobra força, e onde ninguém escuta, o eco da justiça sempre encontra voz, quase sempre na ponta de um punhal ou na bala de um fuzil. Se essa história mexeu com seu coração, se te fez lembrar da força de uma mãe, da dor de quem perdeu seu filho, então compartilha, porque lendas como a de Dona Zulmira não foram feitas para se calar, e sim para lembrar que o que aqui se faz, aqui se paga, que ainda existe um pouco de justiça nesse mundo.